Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras, microfones, para a gente falar de arte, de cultura, de coisas que fazem a gente ficar bem, viu, Theo? Eu falo que quando a gente fala de cultura, fala de arte, a gente dá sorrisos, para de pensar em política, em guerra, em economia, e a gente tem um pouquinho, a gente respira melhor quando fala de arte e de cultura. Tem aqui mais meu novo amigo que está com uma exposição fantástica. Vamos falar da exposição, vamos falar da carreira. Mas eu quero começar com a pergunta que eu faço sempre para todo mundo. Eu quero saber quem é Theo Alexandre Neto por Theo Alexandre Neto. Sérgio, primeiramente, obrigado. E assim, só a arte é capaz de transformar as pessoas e o mundo, né? Assim, Verdade, meu irmão. a educação transforma, mas a arte transforma poeticamente, eu acho, e eu acredito muito nisso. A cada vez eu acredito nisso com mais força. Então, sou do signo de câncer, isso já diz alguma coisa sobre mim, o apego ao passado, ele é super importante. Esse ano de 2025 completo 45 anos, então é outro fator importante. Legal, cara. Na minha família, eu sou a primeira pessoa a entrar numa universidade, então isso é um outro fator da minha história também. Nossa, fantástico. E aí a gente foi transformando, né? Na minha família não tem ninguém na área de confecção, então a moda surgiu assim por intuição e também, né, por vontade, e questões de transformações. Sou de Goiânia, nascida aqui, goianiense, e entrei na faculdade em 2001. Eu tinha muitos sonhos, mas não sabia como chegar nesses lugares, né? O que a gente aprendeu quanto moda, enquanto vida, é sempre olhar para fora. E de repente a chave só virou quando eu olhei para dentro, né? Eu brinco muito que desde o primeiro dia que eu pisei na universidade até pisar na Passarela São Paulo Fashion Week foram 21 anos. Então, 21 anos construindo uma história com persistência e resiliência. Então, não foi rápido, não é uma trajetória linear, ela tem muitos altos e baixos, né? Nessa minha história não linear também, eu até brinco quando eu vou dar palestra, falando que a terapia é super importante para a gente poder lidar com os nossos, né, desafios, e também com o projeto futuro. Então, a moda que eu faço é sobre pessoas. Estou na indústria há mais de 20 anos, né? Vim do fast fashion. E agora, com a TE, eu trabalho slow fashion, uma moda responsável. Eu comecei com o aspecto de sustentabilidade, mas hoje eu entendo, né, com maturidade, que sustentabilidade hoje é não produzir. Ninguém hoje mais compra roupa por necessidade, a gente compra roupa por outros fatores, né? Então, o fast fashion veio para democratizar a moda, mas ao mesmo tempo, né, acontece esses excessos que a gente está cansado de ver e ainda não tem soluções, né? Então, o que eu faço na Teara é uma moda com propósito, nesse sentido, sobre pessoas, processos, cuidados, né? E esse olhar para dentro. E desde que eu pisei na São Paulo Fashion Week, assim, a gente está fazendo exposições também. Essa segunda coleção, né, a Todas as Coras, e a última, que foi a coleção Elementos, foi duas coleções apoiadas pelo projeto de governo. Eu não consigo sair da minha cidade sem, né, para fazer um São Paulo Fashion Week sem o apoio da cidade e tudo. Claro, né? Então, a gente está enfrentando esses desafios. A gente é uma cidade muito nova, Goiânia. A gente não é conhecido como criativa. A gente agora que a gente está marcando espaço nesses lugares. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei com muitos problemas de autoestima, porque será que a moda que eu faço aqui em Goiânia, né? Porque eu sempre levo para lá como referência. Será que eu faço aqui realmente é potente? E sim, a gente tem muitas pessoas criativas, muita gente fazendo trabalho, e assim, a gente está com uma cena muito, muito, muito interessante. E a cena de moda também demarcada em São Paulo. Fantástico, cara. Uma coisa que eu acho muito legal é que a gente pode contar a história, a gente pode ver o tempo, as décadas, de diversas formas. E a moda é uma delas. É muito gostoso como a gente observa, nem precisa entender muito, não. Basta ser um pouco observador, a gente consegue contar a história da humanidade através da moda. Isso é muito legal, né? Na verdade, isso tem pesquisas, né? E fala que a gente consegue identificar um determinado período através da imagem de roupa que esse período transmite. Então, a gente, com certeza, assim, né, para além das análises de DNA, quando você olha para o visual da roupa, pela forma de construção, você consegue identificar de que período é. Não, e é uma coisa assim, e isso diz muito sobre a gente, né? Porque, gente, é fantástico como, assim, pode ser uma coisa extremamente despojada, pode ser uma coisa mais séria, pode ser, mas você conta histórias através da moda. E é muito legal isso. E o que eu vi, o material que a Raíssa mandou, aliás, fantástico, obrigado, Raíssa, por estar colaborando com a gente, assim, você conta histórias através da tua moda. Não é simplesmente uma coisa assim, olha, é legal para uma exposição, é legal pra... Não, mas tem uma história por trás. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive, da questão da tua ligação com a Cora Coralina, da exposição, mas contar histórias é uma coisa fantástica, né?
É porque assim, a gente está tão acostumado só ao produto, de repente a história por trás às vezes é muito mais envolvente do que o resultado do produto em si, né? Eu acho que eu fui criando essa bagagem com moda. Eu falo muito que a moda é como a vida é acumulativa, então a gente vai criando processos nesse sentido. Quando eu estava na faculdade, pós-faculdade também, mesmo trabalhando no mercado do atacado, eu fui participando de concursos, né, de moda nacional e internacional, Tá. moda nacional e local também. E aí foi entendendo esses processos, criando essa bagagem e tudo, mas sempre me mantive muito nesse lugar de contar as histórias de Goiás de uma forma mais globalizada, interessante, sem ser uma caricatura do que a gente faz aqui, né? Para Uhum. poder chegar em outros lugares de uma forma que as pessoas pudessem nos olhar com uma referência do que a gente faz. Tá. Eu já tinha feito, né? Acho que cada vez que a gente relê o trabalho da Cora, a gente se aprofunda mais na mulher que ela foi, no legado que ela, né, Nossa. deixou, não Uhum. só para ela enquanto transformação, mas para a gente também. Essa é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma imersão no trabalho da Cora. E acho que tem umas características bem importantes, assim, né? Tudo que é relacionado à Cora atualmente precisa de autorização da família, né? Mesmo que você faça uma Hum, homenagem. Então, essa coleção começou com uma carta, né, para a filha da Cora, a Vicência, 93 anos, ela mora em São olha só. Paulo. A gente Uhum. mandou uma carta manuscrita para ela, porque ela recebe cartas, ela não gosta de WhatsApp nem e-mails, então a gente mandou uma Que legal. carta, assim, é bem memória afetiva. A gente Uhum. manuscreveu essa carta, mandou para ela, demorou quase 10 dias para essa carta voltar para a gente. E assim, ela me mandou essa carta autorizando que a gente fizesse homenagem à coleção à mãe dela. Então, para mim, isso é documento histórico, né? Para além de fazer Sim, uma sim, sem homenagem, fazer dúvida, uma sem homenagem dúvida. também com essa perspectiva e esse trabalho todo. E eu contei com muitas pessoas dentro desse processo. Na cidade de Goiás, eu falei com várias pessoas, vários personagens ali da cidade, e pessoas da história também. E com isso, acho que do tamanho que a gente estava querendo, dando essa proporção, eu tive acesso a todo o acervo de roupa do Museu de Cora. Então, assim, eu Hum, peguei a roupa da Cora, eu virei do avesso, eu entendi por que de cada acabamento, por exemplo, por que que a manga era um pouco mais curta por conta do movimento de fazer o doce, por que que as roupas tá. dela tinham muitos bolsos também, por conta de guardar esses detalhes, né? Porque se a gente for pensar em Cora, a gente divide a vida dela em dois momentos, né? A mulher doceira, que tirou esse sustento, e a mulher que aos 73 anos publica seu primeiro livro, né? Então, tinha isso muito bem dividido na vida dela, nessa trajetória. E é uma mulher muito disruptiva, sai da sociedade para tentar a vida fora, enfim, né? Acho que pro tempo, agora seria muito mais fácil. Tá. Talvez também não, né? Mas pro tempo dela, ela foi muito disruptiva nesse sentido. Então, teve uma pressão, né, sobre fazer um trabalho em homenagem à história dela, como trazer isso para a atualidade, né, que ficasse interessante, que ficasse uma Claro. perspectiva do agora, mas com essa memória afetiva. Então a gente olhou muito para esse detalhe de tecido, a forma de acabamento. O meu trabalho fala muito sobre textura, design de superfície, né, Uhum. dessa reconstrução, dessa reutilização dos resíduos dali para ele voltar para a peça como design de superfície. Então esse cuidado também. A gente trabalha com fibras naturais. Então, de certo modo, foi um exercício muito profundo, né, de que tudo é contato, é energia, né? Assim, abrir o Nossa, guarda-roupa sem e ter dúvida. acesso a isso foi assim, é gigante, né? É uma história que é gigante. Então a gente foi observando cada detalhe e através disso, né, construindo essa narrativa, né, dessa possibilidade de Cora. E foi tão interessante que com essa carta, né, assim, e dentro do processo a gente usa vários códigos para ir criando outras coisas também, né? Uhum. Eu sempre brinco que eu sei como a coleção e a história vai começar, mas eu nunca sei como vai acabar. O Por processo é aí. sempre muito, sim, o processo é sempre muito orgânico, né? Tá. E meu trabalho também é um trabalho de escuta, então eu me coloco no lugar de escuta para entender o que que as outras pessoas podem me entregar também. E é sempre muito colaborativo também, né? Então eu tenho um consultor, o Leandro, e aí ele trouxe a possibilidade de a gente criar um selo junto com os Correios. Então o convite foi no envelope com o selo de todas as cores. Então, quer dizer, a carta que eu recebi, né, antes, ela também norteou esse convite do Que desfile e legal. também norteou com que a gente tivesse recepção ali de uma na recepção de uma mulher carteira, entregando cartas com poesias da Cora também. Então, todas essas informações servem também para amarrar essa história e, para além de ser um desfile, ser uma experiência que nos atravesse, né? Seja pela trilha sonora, seja Tá. pelo momento, pela voz da Cora que ficou ali por momentos, né, passando sobre isso. E nessa coleção também a gente teve uma das modelos, uma senhora de 89 anos, ela é uma Olha. influenciadora, ela é Ah. influenciadora, né, na maturidade, e ela desfilou, fechou o desfile pra gente, né? E a gente até ouviu várias coisas assim, nossa, é a filha de Cora, será que é a própria Cora, né?
A gente ouviu várias coisas. E aí, no final do desfile, a gente entregou um livro, né? Então, entregar um livro sobre a poesia da Cora é um ato político também. A moda é Sem sobre dúvida. política, né? A moda é sobre o agora. Eu acho que todas as conexões que a gente faz, né? Ter corpos diversos na passarela, ter pessoas diversas na passarela, questão da etariedade. Então, tudo isso Claro. norteia o nosso trabalho e eu acho que traz muito para o agora. A gente nunca vai conseguir contemplar tudo e Ah, todos, cara, mas mas, no não geral, a gente precisa. contempla muitas pessoas nesse sentido, né? Eu acho que assim, a gente não precisa contemplar tudo e todos, isso a gente nunca vai conseguir. E, Nunca vai assim, não, conseguir. e só vai gerar, isso vai gerar muita ansiedade na gente, né? Ah, E eu preciso segregação fazer. também, né? Eu acho que Ah, não é então, sobre cara, isso. tem que ser natural, tem que ser orgânico, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser bom para você acima de tudo, sabe? Sim, Você tem que olhar o teu trabalho e falar, cara, isso é bom, sabe? E aí você tem que passar uma mensagem. É muito legal porque você conseguiu unir, assim, mas a moda é só uma questão de vestuário. Não, você uniu música, você uniu a poesia, você uniu. Gente, olha gastronomia, quanta coisa você colocou junto para fazer um momento, para que nem falou, fazer uma experiência. Não é só uma sim, coisinha, sim. sabe? Não foi só uma exposição. Gente, você quase que passou o dia lá, né? Não, na verdade, a gente passa uma semana em São Paulo, né? Assim, Tá. a minha equipe, na coleção passada, foram 22 pessoas. Então, a gente faz um comboio Olha, para São Paulo. Porque é uma dinâmica muito grande, né? Assim, tá. toda a equipe é minha responsabilidade, é minha e do meu sócio, que é meu companheiro. Então, toda a Uhum. equipe, backstage, tudo é sob nossa responsabilidade. Eu faço as roupas em Goiânia, mas eu faço a prova final em São Paulo. Então, eu Tá. preciso fazer todos os ajustes em São Paulo. E aí, no dia do desfile, que é uma sala de 300 pessoas, é sobre a minha demanda, é minha responsabilidade. O Tá. catering, que é a comida do pessoal, também fica todo sob nossa demanda. Então, a logística é muito grande. E é por isso, como eu disse, eu preciso de projeto de lei de incentivo para que a gente consiga Claro. também, quando a gente leva os nossos para fazer esse trabalho, fica muito mais, para mim, muito mais verdadeiro. Porque eu poderia muito bem contratar a mão de obra de São Paulo, mas eu faço muito mais esse esforço da minha equipe sair daqui para lá para poder viver essa experiência comigo, né? Até para valorizar, Recentemente, né? Até para valorizar a equipe local. com certeza, com Você certeza. Eu não acho ia que encontrar bons profissionais em São Paulo? Claro que iria. Claro, mas sim. tem bons profissionais no Brasil inteiro e a gente tem que valorizar isso. Como é que eu falo de regionalismo e trabalho com uma mão de obra que não seja daqui, né? Então ia ficar Exato, incoerente exato. também. Recentemente, na pandemia, eu tive possibilidade de trabalhar, ser professor na UEG, professor de substituto. E foi muito interessante porque na pandemia eu não tinha essa história, né, na minha carreira de docência. Então foi uma experiência dolorosa ali para mim também, porque já entrei numa pandemia, já entrei no online, Tá. mas foi muito interessante ver, né, assim, a importância com qual a minha história atravessou as pessoas, né, assim, por ver a minha história de não possibilidade se tornar uma possibilidade. Então, por Uhum. caminhos ali que a gente poderia, né, às vezes em Goiânia tinha muito mais gente talentosa, muito mais outras coisas acontecendo, mas o caminho da persistência, né, me abriu esses lugares. Então, eu acredito que eu estava muito na hora certa, no lugar certo, com a comunicação certa, com as coisas, com a maturidade certa também, Sim, porque tem momento provavelmente se eu de vida, chegasse né? ali numa juventude, teria sido engolida pelo processo todo, né? A moda, né, tem esse sentimento de frivolidade, mas quando você entende toda essa engrenagem por trás sobre social, tudo que ela demonstra, existe várias coisas, mas também existe uma vaidade muito grande, né? Hum. Então, se a gente não chega muito bem nesse lugar emocionalmente, a gente vai ser deturbado aí também por esse lugar. Então, eu sempre vou, mas sempre volto em minha terra, na minha cidade, no meu local, nas minhas raízes, no que eu sou, porque eu acho que é isso, né? A gente faz uma entrega e volta para isso. E aí, sempre nesses trabalhos, na volta, a gente faz uma exposição. Eu acho que é Tá. muito interessante, né, as pessoas terem contato com o processo criativo Claro, também, uma claro. imersão ali dentro da coleção, pegar esses materiais, né, como o meu trabalho é muito sobre tocar as coisas, então eu também quero que as pessoas sintam esse tocar e esse transformar e poder entender um pouco disso. Toda vez que a gente fala sobre a história do passado para uma nova geração, eu acho que a gente está Uhum. deixando os legados também para essa nova geração, né? Sem Então, dúvida. eu vou transferindo essas informações e aí a cada pessoa que se sente surpreendida pelo processo tem sido uma jornada muito extraordinária da vida, né? Assim, apesar das Imagina, cara. dificuldades, tem essa Uhum. trajetória, eu, né, me considero muito feliz nesse sentido. Diz uma coisa, as pessoas às vezes não colocam muita questão de tecnologia no mercado da moda, o que é um grande erro, porque o que tem de tecnologia, quer dizer, já teve, você falou que você trabalha muito com fibras naturais, mas mesmo para você conhecer a fibra natural, para você entender o funcionamento dela, a textura, a questão das cores, tem toda uma tecnologia e acho que vem muito mais por aí, né?
Com certeza, assim, para além do que você disse, existe muita tecnologia envolvida pelo processo produtivo da moda, assim, Tá. na construção de fibras, na questão da sustentabilidade sobre as fibras, na reutilização de, por exemplo, de água de lavanderia, das lavanderias de denim, por exemplo. Então, Hum, existe muita tecnologia envolvida nos maquinários de construção, nos maquinários de produção das peças, né? Até, assim, é claro que fora do Brasil existe muito mais esse investimento. Aqui a gente ainda está um pouco menor esse investimento, mas existe muita coisa. Na construção e tudo. A fibra natural é a primeira fibra que existe no mundo, né? E o algodão é uma fibra importante para a gente também a nível, né, de agricultura, de tudo que ela tá. representa. Tem seus grandes problemas, né? Que a gente sabe também, desmatamento e tudo, mas em contrapartida, uma das fibras mais importantes para o nosso uso, para o nosso corpo, a respirabilidade da pele, né? Para esse momento que a gente vive de Uhum. questões climáticas. Então, existe, né, vários, dentro de cada processo de construção, desde o fio até a roupa, existe muita tecnologia envolvida, principalmente atualmente, né? Para melhorar essa performance, melhorar a construção, melhorar, né, todo esse resgate. Por exemplo, até empresas menores, por exemplo, a gente usa softwares que fazem esse encaixe do molde na hora do corte. Esse Tá. encaixe feito por software, ele tem uma melhor performance, né? Então, se eu tinha 70% de aproveitamento dentro de um corte, hoje eu tenho 95% de Olha aproveitamento. que Então, legal, tudo cara. isso é para melhorar esse processo. Ainda assim, a gente tem muitas questões, né, com os resíduos, né, do corte. Ainda a Uhum. gente não tem um grande investimento público para que isso se transforme, ainda é descartado de forma ilegal, né? São muitas toneladas jogadas fora ali, diariamente. Então, acho que a gente olha uma moda construída, mas de forma diferente, mas entende ainda o tanto que precisa ser transformado. Como que você acha que vai ser daqui para frente a questão da moda? Eu quero falar um pouco do teu trabalho futuro, mas vamos terminar de falar um pouquinho da moda como um todo. Assim, o que você acha que vem por aí? Eu acho que palavras como conforto, como usabilidade, acho que reciclagem, sem dúvida alguma, mas novos materiais, não sei. O que você acha que vem por aí? O que a gente pode esperar daqui para frente nesse universo fantástico da moda? Então, a gente sabe que a tecnologia é um dos nossos maiores fatores, né? A Tá? inteligência artificial está aí também para. Tem gente que fica assustado com o processo, mas apesar de escolha de processos manuais e artesanais, eu preciso usar a inteligência nessa minha performance também. Para a minha geração dos 45 é um pouco mais difícil, porque a gente já pegou essa tecnologia no meio do Imagina, caminho, né? imagina Então, para mim que eu tô com 60, então, não, para a não geração de agora é muito mais fácil, mas eu também sem acredito dúvida. no conhecimento que a gente tem e nesse humano que a gente tem, é muito que eu acredito. Então, eu acho que o futuro é cada vez mais a gente reutilizar, né, o que já é existente. A gente vê, por exemplo, Atacama virou uma grande referência, o lixo de Atacama, por conta, né, que era visto aquele lixo pela atmosfera. Então, eu acho que cada vez mais as marcas que vão existir, começarem a existir agora, muito mais com esse sentido de propósito, né? Seja sobre reciclagem, seja sobre trabalhar com cooperativas, seja de forma diferente, ou já usar matéria-prima que já está existente. Eu acho que para o futuro curto, eu acredito nessa reutilização. Que era o que a gente chamava no passado de customização, a gente chama de Hum, upcycle hoje. Então, trabalhar com a moda que tem esse aspecto mais de reutilização. A gente vê também um grande aumento aí das lojas, né, de segunda mão, o tá. brechó. Então, estão muito qualificadas. Hoje tem uma curadoria, tem tudo, né, de forma diferente. Não é que E nem era já dá uma. antigamente era só uma questão de roupa usada. Hoje Com não, né? Hoje, certeza, hoje não tinha tem esse. conceitos, tem outros papos. Além do conceito, também existe um mercado gigantesco por trás. É um dos mercados que está Olha mais só. em crescimento, o da segunda mão. Né? Então, hoje as empresas estão especializadas para isso. Então, mudou o cheiro da loja, mudou a estética, mudou também a forma de abordagem, né, desses clientes. Hoje tem aplicativos que fazem essa venda com muita eficiência. Então, eu acredito muito nesse futuro de reutilização, né? A gente sabe que a gente consome por design, então acho que o Tá. design, a estética, a criação, o design ele não fica obsoleto, ele, né, ele cria várias possibilidades, porque precisa despertar desejo, né? A gente, quando pensava em reutilização ou upcycle ou customização, a gente já pensava, por exemplo, fazer uma bolsinha de crochê com lacre da latinha, né? Então, isso Hum, evoluiu muito nesse sentido. Então, existe, né, como eu disse, lugares que pensam melhor sobre isso, e é um design que a gente quer e desperta desejo de várias formas, né? Seja de uma reutilização de jeans, de uma reutilização, ou próprio desconstrução da fibra, né, dos tá. retalhos para reconstruir novamente. Então, o futuro, com certeza, é da sustentabilidade com a reutilização.
Legal. E eu quero saber da exposição, todas as coras pelo Brasil. O que é legal que não é todas as coras do Brasil, é todas as coras pelo Brasil. Essa escolha de palavras foi muito feliz. O que você espera dessa exposição? Para onde que ela vai? Você já veio na São Paulo Fashion Week, você está em Goiânia. O que vai ser dela daqui para frente? Então, a gente fez, né, fez São Paulo Fashion Week como desfile, logo após a gente fez a primeira exposição, que foi aqui em Goiânia. Agora, 2 anos depois, a gente consegue colocar a exposição a rodar pelo Brasil. A gente atende 3 cidades. Primeiramente, eu acho que é levar mais uma vez a história de Cora à luz novamente, né? Assim, então, Uhum. principalmente para essa nova geração, como eu disse, para ela ter contato com esses lugares. Aí nessa exposição a gente tem a roupa ali, tem as peças que desfilaram, tem fotos também, tem essa carta, né, que eu Ah, disse, o selo de todas as cores. Então a pessoa vai poder entender muito mais o processo ali por trás. Então ela tem acesso ali ao desfile, a tudo. Então, acho que é um processo de imersão, mas também de memória afetiva, porque a pessoa vai bater o olho e falar, nossa, isso me remete a alguma coisa, a alguma claro. pessoa. E também entender que, assim como a minha história, a história de Cora diz que nosso tempo é agora, né? Aos Uhum. 43 eu cheguei no São Paulo Fashion Week, mas o meu tempo era esse, tá tudo certo, né? E tá tudo certo das coisas acontecendo no tempo de agora. Então, que é a história de Cora, para quem já conheça, né? Através de uma outra forma, mas para quem não conheça, pesquise mais, veja como ela foi uma mulher muito além do tempo Sim, dela. sim. E de um poema de muita simplicidade, assim, sem grandes dificuldades de construções, né, de fácil leitura. Então, acho que isso, essa forma simples dela escrever, isso é muito genuíno. Verdade. E nessa tua cabeça, o que vem daqui para frente? Claro que você ainda está você está vivendo essa exposição, você está vivendo esse momento e tem que viver mesmo, tem que aproveitar ao máximo, tem que extrair todo o sumo dessa fruta. Mas assim, imagina que você não esteja parado, imagina que você já está pensando no teu próximo passo. Então, no ano passado a gente desfilou uma outra coleção que chama Elementos. É a primeira parte da coleção Elementos, falando sobre o cerrado, o bioma cerrado e o quanto ele está sofrendo com os impactos da agricultura, de várias outras coisas, de desmatamento, né? Ele é tão importante a Amazônia, mas a gente muito mais olha para a Amazônia do que o cerrado. A gente tem Ah, pesquisa para esse ano que o ano passado a Amazônia diminuiu o número de desmatamento, mas o cerrado aumentou muito. Então a gente precisa olhar isso com urgência. Essa primeira coleção foi entregue também com uma exposição e também com um documentário sobre. E aí, quer dizer, esse documentário pode rodar o Brasil também nesse sentido de processos por trás. Já estou em imersão em construção da próxima coleção, que é a Elementos 2, que fala sobre. Primeiro a gente falou sobre terra e fogo, essa vai falar sobre ar e água, né? Os olha que elementos da legal. natureza também trazendo essa construção. E é assim, é muito engraçado, né? Que, por exemplo, a coleção Elementos que foi anterior, a gente ficou 7 meses em imersão construindo todo o processo e amarrando todas essas pessoas, né? Costurando todas essas histórias. E aí Uhum. acabou o desfile ali, né? Que você entra na fila final e já volta, é um abismo, né? E agora, qual será o próximo passo? Então a gente já passou por esse abismo e já está em construção desse próximo passo. Então a gente está olhando para trás sobre a coleção Todas as Coras, trazendo ela à luz novamente, olhando também quanto ela é atemporal. Acho que a temporalidade é uma questão Sim, muito, sim. né, de agora e para o futuro, uma roupa que seja temporal. E a coleção também é temporal nesse sentido. Se eu colocar essa coleção daqui 10 anos, ainda vai falar muito do agora, porque a história da Cora é atemporal. Verdade. Eu quero saber uma coisa que de repente me veio. Onde você guarda todo esse material? Porque você faz a exposição e tal, mas as peças todas são tuas, né? Como é que você faz para guardar tudo? O cuidado que tem para guardar essas peças, tal, para não, sei lá, não deteriorar, não se perder, não desbotar, sei lá. Como você faz para guardar esse material todo? Então, eu sou um acumulador nato, né, da vida. E aí, é assim, por exemplo, tô numa casa atualmente, que é onde é a Casa Tear, é ateliê e minha casa também, e recentemente virou um ponto de cultura. Uhum. É um sobrado, é muito grande aqui, tem até porão no sobrado. E aí, quando eu vou mudar para cá, eu falei, nossa, né? Vou ter um porão que eu vou poder fazer sala de cinema, né? Não, o Olha, porão tá lotado de coisas, assim, né? imagino, Vai imagino. acumulando. É claro que a gente vai desfazendo de algumas coisas, doando, né, para quem faça sentido, mas eu preciso ter, de certo modo, um acervo ali, um mínimo de acervo para que a gente possa também percorrer esses lugares, né? Então, aí, que bom que a exposição, grande parte dela é em banner, eu consigo enrolar esse banner e tal. Mas Uhum. a roupa, como é roupa de fibra natural, não posso deixar exposta à luz, não posso deixar exposta Sim. a muita coisa, porque não é que a fibra vai estragar rápido, ela vai perder um pouco da cor por ser fibra natural. Mas tem que ter sim, um cuidado nesse armazenamento para que, né, a gente tenha maior durabilidade dessa, não só da roupa, mas desses produtos também. Ou seja, quem acha que moda é só ficar pensando em estilo e roupa, gente, é muito pelo contrário. Tem muita coisa por trás. Porque, claro, tem o momento, ali, aquele momento do desfile, fantástico, mas até você chegar nele e depois do desfile, tem muita coisa que tem que pensar, Muita energia, muita tem que energia. ter muita energia.
Como eu disse, foram 7 meses, né, de imersão da coleção para 15 minutos de desfile. É muito Olha, trabalho para que tenha essa performance de desfile e tem que dar tudo certo. A gente né? não tem um time de voltar para poder refazer o desfile, não. Tem que dar tudo certo naquele momento ali. Então, é uma equipe, né, muito alinhada com o seu propósito. O que eu gosto muito é que a minha conversa chega até o final do meu cliente, assim, né? Eu recebo... A minha cliente não é uma cliente jovem, a cliente Teara é uma cliente 35 mais, mas na Tá. verdade é 50 mais. A mulher que compra Teara, ela sabe o cuidado que eu uso, que eu, né, faço na peça. Uhum. Ela entende sobre costura embutida. Né? Umas clientes muito importantes aqui da minha história, quando ela usou a Teara pela primeira vez, ela é 65 mais. Aí ela teve que usar a roupa 3 vezes na semana, porque o marido dela achou que ela ficou muito bonita, né? E para Olha, além, interessante. E para além disso também, ela me mandou um feedback depois, super emocionada. Nossa, eu virei sua roupa do avesso e era como a minha avó construía as roupas, né? Que é essa costura embutida e tudo. Então a gente faz esse resgate do passado também, né? Não é só uma roupa, eu acredito muito nessa energia que vai até o final. E isso passa por todo mundo dentro do meu processo de criação de equipe. Sempre nas coleções eu tenho estagiários, porque eu acho que também a gente precisa trazer para essa nova geração, sim, né, o que está sim, acontecendo. E sim. é uma oportunidade que eu não tive na minha juventude, então que eu faço questão de que eu divido com a cidade, eu sempre volto, trago para as universidades aqui, né, para contar o que eu vivenciei, como que foi, trazer esse novo passo e também trazer essa perspectiva de que pode dar certo, sim, com certeza pode dar certo para várias Claro. outras pessoas. Tá. Mas são 15 minutos que parecem uma eternidade, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que é Com muito rápido, certeza, você fala, gente, não passa, não passa. com Parece 15 certeza. dias. A gente tem acesso ao evento 5 horas antes. Quando eu já entro no Olha só. evento, assim, né? Eu já entro nesse lugar de é muito grandioso, assim, né? Eu recuo às vezes e penso, meu Deus, quanta gente fazendo, trabalhando naquilo que eu sonhei, né? É muita responsabilidade, né? Tanto de trabalhar num sonho seu. Mas é extraordinário demais, assim, você vê, para além das críticas depois, ou, né, o que Hum, houver, mas, assim, você ter essa resposta das pessoas, do público e da emoção, acho que quando eu vejo uma pessoa chorando porque assistiu meu desfile, ficou emocionado, nossa, assim, entendeu a fantástico. história, isso é profundo, assim, quando eu vejo a equipe muito envolvida ali também, né, todo mundo parando suas vidas para estar ali junto com a gente, isso é sensacional. Então, tem muito só para agradecer pela vida, por essa oportunidade de fazer aquilo que eu amo, né? Ah, fantástico. Bem, vamos lá, gente. Olha, quando eu falar em 15 minutos, o nosso tempo voa pra caramba aqui também. A exposição Todas as Escolas pelo Brasil, agora, no final de maio, ela está em Brasília, né? Está no Senac, aí de Brasília. Saindo de Brasília, ela vai para onde? Então, A gente está fechando com São Paulo, Senac de São Paulo também. Aí não sei legal. qual deles específico, a gente vai colocar, Tá, né, no Insta da TEAR. E o outro terceiro lugar a gente está em negociação também. Então, São Paulo é certeza, o terceiro lugar ainda não. tá, né? Beleza. E eu quero saber o seguinte: quem quiser conhecer mais sobre você, sobre o TEAR, mídias sociais, Instagram, como é que faz para achar TEAR, para conhecer a tua história? Ó, o TEAR nosso é @TEAR com H. A gente fez essa conexão o verbo TEAR mais o H para conectar com o meu nome. Então é TEAR Aham. com H oficial. Lá você vai saber tudo sobre a TEAR, vai ter meus contatos ali também, então é fácil nos achar. Mas qualquer Google que você der de Theo Alexandre, como a gente trabalha muito com comunicação do que a gente faz e tudo, sempre vai ter alguma informação sobre trabalhos que a gente já fez. E aí vai ver os desfiles, meus trabalhos, né? Como eu disse, é muito regionalista. Já falei sobre Antônio Poteiro também, já teve Uhum. exposição sobre o trabalho dele. O último é sobre, né? Já falei sobre o Art Deco, que é uma arquitetura importante para nossa cidade, e, né? E, infelizmente, Goiânia não olha para isso com os olhos que deveria olhar. É mais importante para outros do que para a gente. Mas, no geral, é isso, assim. A gente acha todas as informações por lá. E a agenda também vai ter, lá tem agenda Sim, sim, das sim. A gente exposições. comunica tudo isso com bastante antecedência. Maravilha. Theo, eu só tenho a te agradecer, tenho a te parabenizar. Cara, faça esses 15 minutos durarem a eternidade. Tenho certeza que vale a pena, né? Você tem que chegar no final falando, quero de novo, e de novo, e de novo, e cada vez mais. Parabéns pelo teu trabalho. E, cara, brilha sempre. E tendo novidades, tendo coisas novas, fala com a Raíssa, volta aqui para tomar mais um café com a gente. Volto sim, muito obrigado pela oportunidade. Toda vez que eu falo para o outro, eu falo para mim novamente, né? E assim, é o que você disse, eu estou fazendo os 15 minutos de desfile virarem exposições que ficam muito tempo depois, né? Então é Com muito sobre isso. certeza. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. E para você que assistiu mais essa edição aqui do Café Cultural, meu sempre abraço. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo tão gostoso como foi esse. Tchau, Théo. Um grande abraço. Até mais. Tchau, 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 tchau. fica com Deus.